Bom, então, qual será o nosso assunto de hoje sobre as forças de mercado e oferta e demanda? Hoje o assunto será lei da demanda. O que é que isso aí significa? Isso segundo este livro extremamente relevante sobre economia básica. Aqui está ele, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw, ou Mankiw. É um livro bastante utilizado aí nas faculdades de economia. Eu, inclusive, utilizei nas disciplinas de Introdução à Economia 1 e 2, que é uma matéria anual lá na Universidade Federal do Paraná. Bom, lei da demanda basicamente significa que é a afirmação de que com tudo ou mais mantido constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Resumindo, a quantidade demandada, a quantidade procurada de um bem diminui quando o preço aumenta. Então eu vou comprar 1 quilo de banana por R$2 e se quem vende essa banana resolver vender por 10, a demanda vai diminuir. Então tenho 20 pessoas que compram 1 quilo de banana por R$2. Se aumentar o preço para R$5, então não serão 20 pessoas, serão 10 pessoas. Então esse é o pressuposto. Ou melhor, essa é a lei, né, básica e a lei da demanda. A afirmação de que tudo mais mantido constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Bom, mas o vídeo vai ficar só por isso mesmo? Não, vamos entrar no texto aqui deste livro, do capítulo 4, que trata sobre as forças de mercado da oferta e da demanda. E hoje, então, começando a curva da demanda, a relação entre preço e a quantidade demandada. Então, o que é demanda? O que é a curva da demanda propriamente dito? É a relação entre preço e quantidade demandada. Eu fiz uma curva como se fosse assim, não, né? Existe um gráfico, eixo X, eixo Y, plano cartesiano, e nesse gráfico é feita a relação entre oferta e demanda. Bom, a quantidade demandada e a curva de demanda ela é relativamente negativamente inclinada. Então, essa relação aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. Não, tá aqui. Eu não sei como é que aparece no vídeo aqui, eu não edito esses vídeos, senão eu deixava na tela aqui. Vamos lá. A curva da demanda, a relação entre preço e quantidade demandada. A quantidade demandada de um bem qualquer é a quantidade desse bem que os compradores desejam e podem comprar. Então tem que desejar e querer comprar, né? E poder comprar. Como veremos, são muitas as coisas que determinam a quantidade demandada de qualquer bem. Mas quando se analisa o funcionamento, meu Deus, hoje está difícil, dos mercados, há um determinante que representa um papel central: o preço do bem. Se o preço do sorvete, por exemplo, subir para 20 dinheiros a bola, você comprará menos desse sorvete, não é mesmo? Poderá, por exemplo, comprar iogurte em vez de sorvete. Se o preço do sorvete cair para 20 centavos de dinheiros a bola, você comprará mais sorvete. E essa relação entre preço e quantidade demandada se aplica à maioria dos bens existentes na economia. E, de fato, ela é tão universal que os economistas a chamam de lei da demanda, ou seja, com tudo o mais mantido constante, todas as situações ao redor, estamos aqui fazendo um experimento, isolando, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada deste diminui. Quando o preço diminui, a quantidade demandada do bem aumenta. A tabela da figura 1 mostra qual tabela? Bom, essa tabela eu terei que explicar num outro momento, né? Não vou trazer no vídeo de hoje. Mostra quantos sorvetes de casquinha a Catarina compra por mês a diferentes preços. Se o sorvete for de graça, ela consumirá 12 casquinhas por mês. A 50 centavos por casquinha, ela comprará 10 casquinhas por mês. À medida que o preço aumentar, ela comprará cada vez menos sorvetes de casquinha. Quando o preço atinge 3 dinheiros, Catarina não compra nenhum sorvete. Essa escala é chamada de escala de demanda, a qual mostra a relação entre o preço de um bem e sua quantidade demandada. Mantidas constantes todas as coisas que influenciam a quantidade do bem que os consumidores desejam comprar. O gráfico 1, que também terei que deixar para o próximo vídeo, usa os números da tabela, que eu acabei de mencionar, para ilustrar a lei da demanda. Por convenção, o preço do sorvete é representado no eixo, então o preço é sempre no eixo vertical. Lembra que eu disse no início do vídeo que para entender oferta e demanda é preciso considerar esse plano cartesiano, ou seja, a relação entre x e y, sendo que o y, que é o eixo vertical, representa o preço sempre.
é uma convenção, né, matemática, e a quantidade demandada está no eixo horizontal, ou seja, no eixo X. A linha inclinada para baixo, que relaciona o preço e a quantidade demandada, é chamada de curva de demanda. Bom, então no vídeo de hoje, para finalizar, quero apenas revisar então os conceitos que tratei nesse vídeo. Primeiro, o que é uma quantidade demandada? Quantidade de um bem que os compradores desejam e podem comprar. Ou seja, quantidade que alguém quer de alguma coisa. Lei da demanda, afirmação de que, contudo mais mantido constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Escala de demanda, tabela que mostra a relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada. E por fim, curva de demanda, é o gráfico da relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada. E é uma curva sempre negativamente inclinada, ou seja, relacionando preço e quantidade. Y no preço e eixo Y, né, na vertical, e o eixo horizontal na horizontal, que é a quantidade. Então, quantidade e preço. Beleza? No próximo vídeo quero tratar sobre demanda de mercado versus demanda individual. Ou talvez eu até, ao invés de ir para o próximo tópico, eu continue ainda falando sobre isso, né, sobre a curva da demanda, a relação entre preço e a quantidade demandada, e explico essa tabela que eu apenas mencionei no vídeo de hoje. Bom, eu estou construindo uma playlist neste canal sobre economia básica, o livro-texto eu já apresentei, mas mostro novamente. Aqui está, no vídeo passado eu tratei sobre demanda também, mas sobre uma outra perspectiva. Valeu!